Olá, equipe de Cálculo 3. Na videoaula de hoje, a gente vai começar a estudar equações diferenciais de segunda ordem e ordens superiores. Vamos nessa? Inicialmente, a gente vai trabalhar com equações diferenciais de segunda ordem. Equações diferenciais de segunda ordem são importantes porque elas têm uma estrutura teórica rica e subjacente a diversos métodos sistemáticos de resolução que são compreensíveis em um nível matemático relativamente elementar. Além disso, as equações diferenciais de segunda ordem aparecem em muitas aplicações nas áreas clássicas de física e matemática, como mecânica dos fluidos, condução de calor, movimento ondulatório, fenômenos eletromagnéticos. Bom, equações diferenciais de segunda ordem não lineares são bastante difíceis de resolver e a gente tem pouco conhecimento teórico para apresentar. No entanto, equações diferenciais de segunda ordem lineares já são equações mais plausíveis de resolver e importantes pelo que já foi dito. Bom, vamos lembrar que equações diferenciais de segunda ordem são equações que podem ser escritas do tipo um P de t, que multiplica y duas linhas, mais um Q de t, y', mais um R de t, y, igual a um G de t. E um problema de valor inicial associado a uma equação de segunda ordem possui a função aplicada no ponto t0 e também a derivada dessa função aplicada nesse ponto t0 conhecidos. Bom, intuitivamente, é necessário essas duas condições iniciais, porque, a grosso modo, o que a gente vai fazer é integrar essa equação duas vezes. Como cada integração vai nos dar uma constante de integração a ser conhecida, cada uma dessas condições será necessário para que a gente atribua valor a uma dessas constantes de integração. Uma equação linear de segunda ordem ela vai ser dita homogênea se a função g de t, na equação 1, essa função aqui, o lado direito da igualdade, for igual a zero para todo t. Caso contrário, a equação ela é dita não homogênea. No início, a gente vai considerar equações diferenciais de segunda ordem lineares mais simples possível. Ou seja, por hora, a gente vai concentrar a nossa atenção em equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas e com coeficientes constantes, ou seja, equações diferenciais que podem ser escritas como a y duas linhas mais by mais cy igual a zero, onde a, b e c são constantes dadas. A importância de estudar equações diferenciais homogêneas é que, primeiro, equações diferenciais não homogêneas são mais difíceis de serem resolvidas. Além disso, a gente tem que, se a gente tiver a solução de uma equação diferencial homogênea, a gente então consegue encontrar a solução de uma equação diferencial não homogênea associada a ela. Bom, vamos começar então com alguns exemplos. O primeiro deles será o seguinte: resolva a EDO y duas linhas menos y igual a zero. Encontre também a solução que satisfaz as condições iniciais. Y de zero igual a 2, y' de zero igual a menos 1. Vamos usar então o nosso quadro para resolvermos o exemplo. O que está sendo pedido, na verdade, é para a gente encontrarmos funções y tais que a derivada segunda seja igual à própria função. Se a gente pensar um pouco, pessoal, lembrando lá do nosso cálculo 1, e a gente tentar resolver esse problema com a nossa experiência matemática, a gente sabe que y de t igual a e elevado a t é uma função que satisfaz essa equação. De fato, olha, a gente tem que y' é igual a e elevado a t, assim como y duas linhas também é igual a e elevado a t. Então, vou chamar essa função como solução 1. Então, a gente tem que y1 de t igual a e elevado a t é uma solução
dessa equação. Bom, se a gente pensar um pouco mais, a gente vai chegar que y igual a e elevado a menos t também é uma solução dessa equação. De fato, olhem, y' nesse caso vale e elevado a menos t, que multiplica menos 1, ou seja, menos e elevado a menos t, e, por sua vez, derivada segunda vale menos e elevado a menos t, que multiplica menos 1, ou seja, é a própria função y. Então, vou anotar isso aqui também. Olha, vou chamar ela de solução 2. y2 de t igual a e elevado a menos t. Vou apagando aqui agora. Bom, se a gente continuar pensando, pessoal, a gente vai enxergar que se eu multiplicar a função y1 por uma constante, ou seja, se eu pegar a função y igual a, sei lá, k que multiplica e elevado a t. Essa função também é a solução dessa equação diferencial. De fato, olha, a gente tem que y' é k vezes e elevado a t, e o mesmo acontecendo com y2', que também é igual a quem? A k vezes e elevado a t, que é a própria função y. Bom, além disso, se a gente multiplicar uma constante k qualquer pela y2, a gente também vai chegar em uma outra solução dessa equação diferencial. De fato, olha, se eu pegar y igual a k que multiplica e elevado a menos t, a gente tem que a derivada primeira vai ser igual a menos k vezes e elevado a menos t, e a derivada segunda vai ser igual a k vezes e elevado a menos t, que é a própria y. Ou seja, chegamos então agora em mais infinitas soluções dessa equação diferencial. Bom, se uma constante multiplicada por y1 também é a solução, e uma constante multiplicada por y2 também é a solução, o que acontece se eu somar essas duas soluções? Olhem só, vamos pensar que a gente pega então y de t igual a uma constante c1 que multiplica y1 de t mais uma constante c2 que multiplica y2 de t. Para y1 e y2 dados, a gente vai ter que, nesse caso, y de t vale exatamente c1 e elevado a t mais c2 que multiplica e elevado a menos t. Bom, vamos verificar que essa aqui representa uma família de soluções para essa equação diferencial. Para isso, vamos verificar se a derivada segunda de y é igual à própria função y. Calculando essas derivadas, vamos ter que y' de t, nesse caso, vale c1 e elevado a t menos c2 e elevado a menos t. E, por sua vez, a derivada segunda de y vale c1 e elevado a t mais c2 e elevado a menos t, que é a própria função y de t. Então, pessoal, o que a gente tem é que essa solução, essa família de soluções, é uma família infinita de solução dessa equação diferencial dada. Bom, acabamos então de resolver a EDO. Encontramos uma família de soluções para ela. Agora falta a gente encontrar a solução do problema de valor inicial. Para isso, a gente precisa calcular y' em 0, bem como y de 0. Bom, a gente tem aqui então que se y de t é igual a c1
vezes e elevado a t mais C2 vezes e elevado a menos t, a gente vai ter então que y de 0 vale C1 mais C2. Bom, já calculei, mas apaguei e vou calcular de novo então. A gente tem que y' de t vale C1 é elevado a t menos C2 é elevado a menos t. E isso nos dá, pessoal, que y' aplicada em 0 vale exatamente C1 menos C2. Bom, agora a gente tem então que y de 0 vale 2, ou seja, é C1 mais C2 vale 2, e C1 menos C2 vale menos 1. Então, o que a gente vai ter aqui embaixo então, é um sisteminha, olha, que nos dá C1 mais C2 igual a 2 e C1 menos C2 igual a menos 1. Se eu somo as duas equações, a gente vai ter 2C1 igual a 1, ou seja, C1 vale meio. Se C1 vale meio, substituo na outra equação e vamos ter que C2 vale exatamente 3 meios, porque eu tenho que somar C1 com C2 e dar meio. Bom, pessoal, essa aqui então é a solução da EDO, correto? Solução da EDO. E se eu substituir o valor de C1 e de C2, a gente vai ter a solução do PVI. A solução do PVI, então, é dada por y de t igual a meio, que multiplica e elevado a t, mais 3 meios, que multiplica e elevado a menos t. E essa aqui, então, é a solução do PVI. Bom, vamos escrever aqui, então, solução do PVI. Bom, acabamos, então, de resolver uma equação diferencial, bem como um PVI associado a ela. Mas, vamos ver, então, vamos pensar um pouco na estratégia que a gente utilizou para resolver o primeiro exemplo, para a gente resolver a seguinte equação diferencial. A, y, duas linhas, mais b, y' mais c, y, igual a 0, onde A, B e C são reais. Então, o que a gente tem aqui, então, pessoal, nada mais é que uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes. Bom, a gente vai seguir a mesma estratégia utilizada no exemplo anterior, que é encontrar duas funções soluções que não são múltiplos uma da outra e depois atribuir a solução dessa equação diferencial à combinação linear dessas funções encontradas. Bom, como a solução que a gente encontrou no exemplo anterior foi uma função exponencial, a gente vai procurar então por soluções aqui que são também funções exponenciais, ou seja, vamos procurar por y igual a e elevado a rt, onde a constante r aqui serão os valores a serem encontrados, a serem determinados. Se y vale e elevado a rt, então a gente tem que y' vale r vezes e elevado a rt, y duas linhas vale r ao quadrado e elevado a rt, que, quando substituídos na equação diferencial, nos dá a r ao quadrado e elevado a rt, mais br e elevado a rt, mais c vezes e elevado a rt igual a 0. Acontece que todos os termos do lado esquerdo têm multiplicando e elevado a rt. E a gente sabe
que E elevado a RT nunca vai ser zero, independente do valor de T. Então, a gente vai dividir todos os termos dessa igualdade por E elevado a RT e vamos chegar na seguinte equação. A R ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Essa equação, pessoal, que é uma equação do segundo grau em função de R, é chamada de equação característica. Então, vamos só escrever aqui, equação característica. Equação característica da EDO. Bom, essa equação pode ter uma, duas ou nenhuma raízes distintas. Bom, se a equação característica possui duas raízes reais e distintas, R1 e R2, vamos ver o que acontece. Olha, então, vamos pensar que se R1 e R2 com R1 diferente de R2 são raízes da equação característica, então a gente vai ter que y1 igual E elevado a R1t e y2 igual E elevado a R2t são soluções da EDO. E como a gente viu, qualquer combinação linear dessas duas funções também é uma solução dessa equação diferencial. Logo, pessoal, a solução da equação diferencial, ou seja, uma família infinita de soluções da equação diferencial, é dada por C1 vezes E elevado a R1t mais C2 vezes E elevado a R2t. E a gente acabou, então, agora de encontrar a solução, ou melhor, uma família de solução dessa equação diferencial. Então, a gente tem aqui solução da EDO.